Salve, salve! Estou aqui no começo do vídeo só para avisar para vocês que como o áudio foi gravado no celular dentro de um carro, tem muitos ruídos. Eu tentei tirar um pouco e aumentar o áudio de Pedrinho porque ele não falou muito alto no caso. Então, é só um aviso mesmo para que vocês não fiquem achando tão ruim, né? Só para avisar mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. Sejam muito bem-vindos a mais um Aluado Podcast. Há muito tempo não tem, mas eu acho que vai estar com som de veículo espacial. Versão transporte. Versão aluado na estrada. Aluado na estrada. Aluada na estrada. Estamos aqui com o seu querido host, eu, Mano Luffy, né? O maior de todos. E aqui nosso co-host. Fala aí, seu co-host. Sou House Pedrinho. Ralf Pedrinho, nosso co-host, e aqui com o nosso convidado da vez, grande Jack 465, o produtor de beats desse canal. Fale aqui no microfone, Jack. Fale, meu irmão. É Jack não, doido. Ó, a gente já tinha começado a conversar aqui, um esquenta que a gente começou a conversar sobre ET, mas pode se alterar, né? É a vida. Então. Não, aí também já. Calmou. Não, mas exatamente esse ponto. Exatamente esse ponto que a gente tava, né? Que. Fale perto do microfone quando for falar. Deixa bem claro. Puxa, até pode puxar minha mão aqui. Mas, ó. Veja só. A vida foi uma circunstância de fatos que geraram a gente tá onde a gente tá agora. A gente, mano. Dinossauro. Caraca, a vida aí do nada de dinossauro. Não, mas você pega a linha de raciocínio. Eu até vi isso num podcast recente que eu tava vendo. A vida, ela. Dos dinossauros. Os dinossauros viveram muito mais que a gente, não foi? Os dinossauros viveram muito mais que a gente. Pega só. E eles viveram e morreram só porque teve a chuva de meteoro que matou os dinossauros. Entendeu? A gente tá vindo agora, entendeu? A gente tá vindo agora e a gente evoluiu muito. Se os dinossauros puderam existir, por que não podem existir outros tipos de vida em outros planetas? Não, podem existir vida nos outros planetas. O problema é vida inteligente como a gente. A gente é um acaso da ciência, um acaso da ciência não, um acaso do acaso. Porque mas se a vida, a evolução, tu não acha que essas vidas que existem em outros planetas... Meu irmão, diga aí. Diga aí. O dinossauro. O outro dormiu aqui. O Jack 465 acabou compadecendo aqui da dormência. Mas como é o nome? Continuando. Se os dinossauros viveram muito mais que a gente e eles não evoluíram o mesmo que a gente, como é que a evolução é assim do jeito que você tá falando? Aí você me pega. Aí eu lhe quebrei no argumento. Eu peguei logo agora. Entenda que o acaso criou a gente, o acaso do acaso. A gente é um ser humano tecnológico, a gente foi criando essas coisas. A gente tá fazendo um podcast aqui. É um podcast. É um podcast. É um podcast da história. Vai participar? Continuando. Tava onde? O que era a vida? Quais foram os acasos que tem pra gente ser inteligente, tu sabe? Não sei, porque eu não sou inteligente. Mas diga aí. Não, eu não sei também não. Mas olha, teve muito acaso. A gente descobriu o fogo de um jeito muito burro. A gente começou a pegar uma pedra na outra e a gente descobriu que dava pra fazer fogo. Do mesmo jeito. Uma criatura pode fazer isso. Uma criatura que não tem inteligência. Mas a criatura soube usar o fogo dele no jeito. Não. Então, a gente foi o acaso do acaso. Entendeu? É tipo no Spore. Spore é o jogo perfeito para dizer sobre a criação de inteligência. A gente não criou um cérebro como no Spore. A gente já sempre teve. Todo animal tem um cérebro. Mas o cérebro que é mais parecido com o da gente é dos golfinhos. Os golfinhos existem há muito mais tempo que a gente e eles estão ainda, tá? É verdade. Mas porque ele não evoluiu da fase de sair da água. Se eu pegar esse cabo aqui e sair da água, eu não passo ele em dois. É o quê?
Se eu pegar esse cara que evoluiu, eu vou pegar uma máquina do tempo, voltar e matar esse cara que voltou aí, que saiu da água e a gente se evoluiu. Então, Mas olha, o golfinho não precisa. Entendeu? O negócio é que a evolução vem da necessidade e não da vontade, entendeu? é verdade. Eita, fala boa, É boy. verdade, é verdade. Tatuaria isso. Eita, bichinha, mandei Mas- não, mandei não. Não. É só uma vez que fica gravado. Como é o nome? Eu posso até. Como é o nome? Tá inventando, não, né? Copiando dos outros, né? Que eu vi isso do Nicolas Tesla, né? Do anime lá. Nikola Tesla, não é Nicolas não. Mas você entenda. É a mesma coisa do que o Goku também fala. O Goku fala: a força vem. A evolução, a força vem de uma necessidade, não de uma vontade. Você precisa necessitar. É verdade, o golfinho tá ali na maior paz. Exatamente. Não Quando precisa era a mesma de- coisa dos dinossauros. Os dinossauros, eles não precisavam. Nossa, eu preciso evoluir, eu preciso me adaptar para poder ter uma vida boa aqui. Entendeu? Eles estavam tendo a vida boa deles, de boa. Eles viveram mais anos que a gente e não evoluíram porque eles estavam tendo a vida boa deles, de comer todo dia, cagar todo dia, ter a vida deles. Mas tu não acha que é por conta da cadeia alimentar, não? Porque, tipo, A gente não existiria se os dinossauros existissem ainda. os mamíferos, por exemplo, eles só evoluíram porque os dinossauros morreram, foi? Exato. A gente só tá aqui porque os Tu tá dinossauros ligado, foram embora. tu tá ligado que a baleia antigamente era um cachorro? Eu já vi. Ei, boy, é muito doido, velho. A baleia era um ser terrestre de quatro patas. Que ela meio que desevoluiu. Ela desevoluiu. Não, ela evoluiu. Porque a gente teve a época que o planeta teve várias épocas. Eu, não, Mas tu acha que sair da terra e ir pra água é evoluir? eu acho. Se a gente fosse aquático, a gente não ia viver na água. A gente tem muito mais espaço de água aqui do que de terra. É verdade, mas ficaria muito mais difícil pra sair do planeta. Não acha não, certo? Não, mas eu acho que a gente ia ser mais. Tu acha não que a gente ia ser mais evoluído? É como se a terra fosse o espaço. Para os seres que vivem na água. A água, foi um grito agora no microfone, mas a água, ela simula o que a gente passa no espaço. A gente não flutua. É verdade. Se a gente fosse acostumado, pera aí que eu tô... Se a gente fosse acostumado a esse tipo de coisa, Enquanto isso, o outro tá compadecido ali. o outro aqui já foi de caixa, mas continuando, se a gente já fosse acostumado a muitas coisas, como, por exemplo, tem astronautas que quando foram para a Lua não conseguiram se andar direito. Tem até vídeo dos astronautas não andando direito porque eles não estão acostumados com aquela gravidade. Entendeu? Porque a gente não é acostumado a Sim, mas... o negócio. Eu não lembro mais. Aí Mas não, eu tô falando porque a gente tava falando da baleia. A baleia, ela não desenvoluiu, ela não evoluiu. Ela evoluiu. Porque ela era um ser terrestre. Que eu não sei sobre como é que era o habitat dela, como é que era a cadeia alimentar naquela época dela. Mas ela... evoluiu para as necessidades que ela Exatamente. Ela evoluiu Talvez pra água. tivesse uma escassez de alimento na terra. Exato. E como Vai saber, ela era carnívora. E não, ela não conseguia predar a presa dela. Tá ligado? Aí na água ela conseguia pegar os peixes. Aí não Ela sabe. acabou perdendo os membros inferiores, tornando nadadeira. Exatamente, porque ela foi se adaptando, e se adaptando, e se adaptando. A gente é a mesma coisa. Então ela evoluiu. Ela evoluiu. Por isso que eu tô dizendo, se a gente fosse que nem o Aquaman, a gente estaria evoluindo, porque a gente tem mais área de terra. Terra não, né? Que a terra era pra se chamar água. É o golfinho, né, inteligente. É. Então, tu não acha que pode existir outra vida inteligente como o golfinho? Não, mas o golfinho consegue falar? Não. Mas falar quer dizer que você é inteligente? Não. Mudo. Não. Ele é Eita, inteligente. porra. Aí você tá querendo me cauterar. Eita, meu irmão, o cara que deu uma capotada no dedo do dia, velho. O mudo. O mudo. O mudo é inteligente e fala. Sim, não, mas ele fala. É o meio de comunicação que faz a pessoa. A Exatamente. troca de informação da Exatamente. sociedade. É a gente poder pensar. É aquele negócio. É aquele negócio. A gente poder
pensar que a gente existe é o que torna a gente racional. Então, nem todo... O cachorro sabe que ele existe. Sabe não, eu acho. O cachorro, ele só liga pra aquelas coisas comuns. Ele acha... Ele vive pelo instinto. Exatamente. A gente não vive pelo instinto da gente. Se a gente vivesse pelo instinto da gente, a gente tava nessa pindaíba de ansiedade, depressão, essas coisas. Tudo isso é coisa da cabeça, pô. Tipo, esqueci agora o que eu ia falar. Olha, voltando pro negócio do ZT, que a gente já falou muito de evolução. Sim, mas volta aí. O tema principal. O tema principal é o ZT. Extraterrestre. Exatamente. Inteligente. Não existe. Não existe. Não existe extraterrestres evoluídos o suficiente para ter inteligência. Por quê? Porque a gente precisa. A gente. Eu sou mal no teste. Mas como é o nome? Durante a vida, A gente passou por muita necessidade. Nos trouxeram até esse ponto. E a gente. Se E tivesse a uma gente. mudancinha na história, pode ser que a gente não estaria. Mas também a gente. Não pode botar tudo na conta da história. Mas a gente também é engenhoso. Porque a gente descobriu o fogo, a gente não foi lá e falou assim: ah, isso aqui é fogo, acabou. A gente pegou, aprendeu como é que tentou repetir pra gente ver se como é que criava e utilizou o fogo pra fazer outras coisas. Através de quê? Da socialização. Exatamente, tudo depende da comunicação pra gente gerar inteligência. É tipo aquele. Os golfinhos, eles são inteligentes, entre aspas, mas eles não têm comunicação entre os outros. Aquela outra espécie humana. Que Eles são extinta. instintivos. Qual espécie do analista? O Australopithecus? Não, Neandertais. Foi Neandertais. extinto. Disseram que eles não eram tão sociáveis como os Homo sapiens. Por- Por isso, eles foram extintos. A gente é mais sociável, mas a gente ainda é bicho do mato. Porque a gente briga, a gente tem violência, tem um instinto animal, tem tudo isso. É verdade. É porque a gente consegue mais ser social, mais comunicar. A troca de informação leva à evolução. Exatamente. É aquele negócio, né? Citando Nikola Tesla de novo aqui, que não ocultar informações foi o que fez a humanidade evoluir. É verdade. Porque Caraca. ocultar informações não faz ninguém evoluir. Entendeu? Sim, mas diga aí. O ZT. Você tava falando do paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi, que é aquele filtro, né? Que diz que uma sociedade só pode evoluir se passar por esses filtros. Sim. E talvez a gente, tipo, já tenha passado por esse filtro E não sabe. e não sabe, tá ligado? E a gente tem muita sorte. Ou a gente ainda vai chegar nesse filtro, tá ligado? Pode ser. É aquele negócio, é a mesma coisa do... Teve episódio lá da série do Castanhari sobre inteligência artificial. A inteligência artificial tem três, acho que é 3, 4, 5, ó. Acho que é 5 fases para ela se tornar uma inteligência artificial super inteligente. Ela ainda, tipo, a gente criou uma inteligência artificial. Nota aonde a gente chegou. A gente criou uma inteligência artificial que pode fazer a mesma coisa que a gente, achando que ela é dona dela mesma, entendeu? Mas tu acha que eles são realmente inteligentes? O que? A inteligência artificial? Eu acho Ou que é uma sim. inteligência artificial? Ela realmente é inteligente. Mas o que falta? A consciência. Exatamente. Ela não tem consciência dos atos dela. Ela acha que o que é errado é errado porque a gente falou que é errado. A gente sabe o que é errado porque a gente sentiu na pele o que é errado. É verdade. Mas eles não são conscientes pra sentir ao mesmo tempo. Exatamente. Eles não têm emoções. Eles são inteligência artificial. E saiu do papo de ter Caraca. totalmente papo pra inteligência artificial. Mano, me lembrou da Matrix que eu tava falando dia desses. Falei. Tá ligado? Certo sobre. Que tipo, a gente pode estar vivendo uma Matrix agora, né? Sim. Só que tipo, a gente também não pode estar vivendo em uma e sermos a primeira civilização que vai criar uma Matrix. E essa Matrix pode gerar outra Matrix. E vir gerando infinitas Matrix. Infinitas Matrix, tá ligado? Mas isso é aquele negócio do Rick and Morty. Que não sei se tu viu aquele episódio lá que ele cria uma sociedade pra gerar energia pra máquina dele. Que é uma sociedade num cubo. Mas ela é consciente. Ela é sabe que consciente. existe.
ele criou uma vida, e criou uma vida entre aspas, não lembro exatamente como. Ele foi lá e entregou pra eles um jeito de gerar energia. E gerando energia, eles geram energia pra ele, pro carro dele, e geram pras casas, entendeu? Mas no caso, eles sabem que eles foram criados por... Não, outro tipo de ele vida. ele não deixou especificado. Ele fingiu que ele era um extraterrestre. Como se fosse um deus. Exatamente. Quando ele ia lá, ele botava umas anteninhas e fingia que ele era extraterrestre. E aí o povo acreditava que ele veio de um mundo distante pra ajudar eles a evoluir. Caraca, mano. Esse episódio é muito da hora, mano. Esse episódio é muito da hora. Sabe por quê? Tipo, no desenrolar desse episódio, o Rick, é porque eu falo Rick, mas... Anyway, o Rick, ele vai lá visitar porque, tipo, a bateria do carro para de funcionar. Aí ele pensa, ué, a minha bateria era pra ser infinita, porque a sociedade lá embaixo tá gerando energia infinita pra mim, entendeu? Aí, ele descobre que um cientista na sociedade de lá descobriu como é que faz a sociedade. Aí ele tava querendo fazer outra Aí sociedade, ele outra fez, sociedade. exatamente, ele fez outra sociedade pra gerar energia pra eles não ter que trabalhar na sociedade que o Rick criou. Mas ele descobriu que tava em uma sociedade criada. Não, ele não tinha descobrido isso, ele só tinha criado outra. Aí o Rick foi lá e ele descobriu isso. Esse que é o ponto. Exatamente. A gente pode Esse episódio é muito bom, velho. Esse episódio é muito bom. Aí, nesse episódio, eles entram nessa sociedade que o outro... A sociedade do Rick criou. Aí eles entram lá e ele evolui o cara. Tipo, eles evoluem o cara, dão os equipamentos pra ele gerar energia pra eles mesmos. O Rick, quando descobre isso, ele tenta acabar com os planos do cientista. Fala assim, não, isso não pode ser escravidão, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que ele mesmo tá fazendo isso. Que hipocrisia. Exatamente. O Mori até tem uma fala, que eu não vou lembrar, mas o Mori fala assim, isso é só escravidão com umas coisinhas a mais. Tu sabia que, tipo, as chances da gente ser a primeira civilização, sociedade, base, é muito menor do que as chances da gente... ser a primeira... Não, Não, da gente ser as outras. Aí ser as outras. É. Exatamente. Porque tem muito muita, menor a chance da gente ser a tem primeira muita chance de a gente que vai ser só ser criar uma Matrix, tipo um The Sims de uns caras do futuro que estão jogando com a gente, entendeu? É muito mais provável que a gente já tenha sido criado por outras pessoas, que talvez possam ter sido criadas por outras pessoas também. É aquele negócio que entra no bagulho de ET de novo, que podem ter existido outras sociedades antes da gente, inteligentes, só que ou elas se autodestruíram, ou elas evoluíram tanto... Mas tu tá falando o que agora? Em que sentido? Nesse Não. planeta? Exatamente. Podem ter Mas existido... aí teria provas. Não. Exatamente, mas eu tô falando... Podem, não tô dizendo que tem incidências. Mas, tipo, podem ter tido outras sociedades. Por exemplo, nesse planeta ou em outro. Talvez em outro é foda, mas talvez nesse planeta. Vou dar um exemplo que fosse aqui. E... Como é o nome? Como é o nome? Nesse planeta. E elas evoluíram tanto que elas... Ou elas saíram daqui, ou elas se autodestruíram. Esse que é o foda. Esse bagulho é paia. Que a humanidade vai se autodestruir uma hora ou outra. Pelo caminhar da carruagem, uma hora ou outra a sociedade vai se acabar. Tu não acha não? Eu acho. Tu não acha não? Tendo essas coisas de É guerra. mais provável que sim. É mais provável que sim, mas também tem uma chance que não. Sim, eu espero que não, obviamente. Porque tem muita coisa que eu quero fazer da vida e é foda, né? Mas, tipo, podem ter existido outras sociedades. E essa sociedade pode ser uma sociedade até que tá controlando a gente. Que a gente não sabe. Exatamente por isso que não pode não existir prova. Porque essa sociedade evoluiu Mas esse já tanto. não seria uma matriz. Seria o mundo real mesmo. E tipo, Não, a gente pode ser uma Matrix. Eu tô dizendo, tipo, e se a gente foi trazido de outro planeta pra cá? exato. Por isso que a gente Tem essa essas teoria. coisas todas hoje Tem uma, em dia. não, tem uma teoria Talvez de que a gente esteja vida... vivendo no planeta certo de criação. Exatamente. Tem essa teoria de que a vida da gente, o ser humano, os Homo sapiens, ele veio não numa nave espacial, mas ele veio a um meteoro, a vida que era a gente, caiu na Terra e foi evoluindo na água, entendeu? É o caso de muitas outras vidas daqui. Tipo,
sei lá, tartaruga. Tartaruga não era daqui. Tenho quase certeza. Não tem como também nem surgir aqui do nada. Exatamente. Tudo veio do espaço. Não tudo. Tudo veio do espaço. Tudo não. Eu acho que veio da onde? Não, Terra, tudo a não. A Terra surgiu da Terra. Não, mas tipo, micróbios e outras coisas, essas coisas conseguem evoluir. E elas existiam aqui já antes. Faz sentido. Mas tipo, eu tô dizendo, é que a gente é um DNA tão complexo, tão modificado, que eu tô dizendo, como outros DNAs ou outras coisas, eu posso estar falando merda, eu tenho zero fontes aqui. Mas tipo, veio no meteoro um DNA complexo, só o DNA, Eu acho que nem existia ainda. Não tem como já ver um DNA complexo. Não, Veio os meios de criação pra vida. exatamente. Algumas moléculas. É isso que eu tô dizendo dizer. Veio o DNA complexo, que eu tô dizendo é tipo, veio a molécula que era a exata, que tipo, se caísse na água, se encaixa com uma com outra. exatamente, de forma- a gente nasce. Beleza? Aí, desse ponto, surge o DNA. Porque aí se liga tudo, Exatamente. surge a vida. Mas isso pode ter acontecido em outro planeta também, tu não acha? Eu acho. Mas não o suficiente pra gerar uma vida que nem a gente. Porque a gente. Mano, fora as casualidades, a gente é muito diferente de todos os animais. Todos não, né? Que a gente tem um macaco. O macaco é parecido com a gente. Mas em questão de pensar, entendeu? Na real, a gente não é um macaco. Não, eu tô dizendo que é parecido, a gente não é um macaco. Não é literalmente um macaco. A gente. A linha de evolução do macaco da gente meio que se separou, assim. Exatamente. Metade. Porque a gente é homo sapiens, né? Mas, tipo, como é que eu posso dizer? Talvez não exista vida da forma que a gente acha que existe. Porque a gente só procura a vida como a gente. Mas Exato. tem uma teoria que diz que pode existir vidas gasosas, sabia? Caralho. É. Da onde essa teoria aí? Cadê a fonte? A fonte é YouTube. Como que foi YouTube? Sempre. Mas saiu tá na internet vídeo existe. que existem talvez nuvens vivas. Nuvens vivas. Sim. Depois tu pesquisa lá. Desde que eu vi que existiam corais vivos que se mexiam, eu acredito em muita coisa. Tipo uma forma de vida gasosa, tá ligado? Eu acho É difícil. porque a gente fica procurando muita vida da forma da gente. A gente fica procurando humanoides, humanos. Aí procura planeta, tipo, Tipo, a gente pensa que como o a ET, Terra, a gente pensa que o ET é aquele alienzinho de cabeça verde. mas não é. Não é. Aí tipo, a gente procura planeta como a Terra, mas pode ser que a vida não precisa de oxigênio para sobreviver. Talvez não precise. A forma de vida que a gente tá Exatamente. procurando, né? É tipo Na igual a real, gente, tá ligado? Aí a gente fica procurando água. é uma prova de vida que não precisa de oxigênio, tipo, aqui na Terra. É porque, tipo, os peixes. Tem Quem? aquele bicho que sobrevive em qualquer tipo de Ah, lugar. o que é minúsculo, que apareceu até no Homem-Formiga, Quantumania. É. Tu viu que ele sobrevive no vácuo do espaço? Tô ligado. Então, no vácuo do espaço não tem oxigênio. Então ele Exato. não precisa de oxigênio pra sobreviver. Tem um ponto. Então, talvez planetas que não existam na atmosfera com oxigênio possam existir vida mesmo assim. Tem um ponto. Mas eu acho que. Na real, não sei. Porque, tipo, eu peguei o ponto de não saber que existem seres que não usam oxigênio, porque eu pensei assim, os peixes e outras criaturas do mar, Aí, eles usam o oxigênio que tá na água. Eles só filtram. é verdade. Então, esse é o ponto. Pode ter vários tipos de vida diferentes da gente. Não precisa ser necessariamente igual. Precisa de oxigênio para sobreviver. Precisa de um planeta com a temperatura tal. Pode ser que eles sobrevivam, tipo, na temperatura do planeta Mercúrio, tá ligado? Que é muito quente, inclusive, né? Tem que ser muito resistente. Mas eu acho que isso geraria outro ambiente. Porque, tipo, é aquela fita que a gente tava conversando um dia desse. Aí vem a adaptação. Não, exatamente. É aquela fita que a gente tava conversando um dia desse sobre o ambiente. O ambiente gera você, entendeu? Que você é hoje. Se você tem outro ambiente, você é outra pessoa. Exatamente como as criaturas seres vivos.
a gente teve esse ambiente para ser o que a gente é hoje. Se a gente tivesse um ambiente diferente, talvez a gente não fosse inteligente, talvez a gente não existisse. É verdade. A gente tem que ter tido o ambiente para ter... Caralho, mas ele tá zoado. Vai, pausa isso aqui. É porque vai dar, acho que vai... Deixa dar 30 minutos. Tá em 25. Falta mais 5 só. Mas tipo, o ambiente é o que gera a vida. Se não tem um ambiente... É porque a gente só tem um exemplo de ambiente que gera a vida, que é o da gente. A gente não tem tipo... A gente só sabe que tipo, pra gerar a vida não inteligente, a gente precisa de água. Aí a gente procura planetas com água. Que já foi comprovado e achado que tem vida microbiana e outros tipos de vida. E, tipo, em luas de Júpiter e em outros lugares também. Eu não sei outros lugares exatos. Mas tipo, nossa, vai fazer um barulho forte de carro aí, mas normal. Tá ligado? Porque vidas microbianas são mais fáceis de existir. Eles só usam água. Mas não sei, eu ainda acredito que existe vida inteligente. De alguma maneira deve existir. Eu ainda acho... A probabilidade, eu acho que é grande ainda, velho. Porque existem trilhões e trilhões de planetas Terra. Planeta Terra não, de planetas diferentes por aí, que pode ter surgido a vida. Eu acho difícil demais. Porque, tipo, sei lá, mas existem milhões e milhões de planetas parecidos com a Terra. A sorte não pode ter caído somente aqui, tá ligado? Eu sei, mas é difícil. O paradoxo de Fermi é o que mais mostra isso. É tipo aquilo, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas ele Vai. tem probabilidade de cair no mesmo lugar. Tu visse o raio que caiu esses dias aí? Não. Tu tava dormindo, velho? Que eu acordei de madrugada. Não, eu acordei não. Mano, tá maluco. Caiu um raio. Mas disseram que fez barulho demais, velho. Foi, meu irmão, Durante uns 10 segundos, eu assim. acordei em choque achando que o mundo tinha se acabando, pô. A janela tava piscando, velho. Parecia um monitor, assim, falhando. Mas voltando ao assunto principal. Será que é a Matrix falando? Ah, é. Mas, meu irmão, na moral, eu fiquei com medo de verdade. Parecia que eu tinha voltado até a ser criança e ter medo de raio. Mas voltando ao principal. A vida, ela precisa do que a gente sabe até hoje, que gerou a gente. A gente sabe o que gerou a gente, não sabe? Não sei. Minha mãe? Minha mãe é foda. Mas, como é o nome? A gente sabe como a gente chegou até aqui, mais ou menos, que a gente não tem todas as informações. É. Que bastante das informações se Não, perderam. Não tem não. Como é que a gente surgiu? Exatamente. Não tem A gente como. não tem todas as informações, mas a gente, Existe uma teoria. as teorias que foram comprovadas, que às vezes, Que a gente foi com os criado fósseis. por criador também. Ainda tem criacionismo, evolucionismo, bicho? É, eu vou dizer. Tem várias teorias de como a gente nasceu. Mas, tipo, pra existir vida como a gente só sabe um jeito, que é da gente. Mas pode existir vida de outro jeito, entendeu? Então, como uma vida gasosa que O cara vai insistir nessa vida gasosa eternamente. Não, mas faz sentido, pô. Dá Mas uma será que não- outra dimensão. Mas não será que existem humanos, vou falando humanos mesmo, que meio que evoluíram já muito, o suficiente pra apagar os rastros? Eu não sei porquê. Vai que eles apagaram os rastros pra testar a gente. Pra, tipo, pra ver assim. Eles apagaram os rastros, saíram daqui e estão observando a gente pra ter certeza que a gente vai Nossa, evoluir. espécie. Exatamente. A gente é doido, pô. A gente é lelé da cuca. A gente mesmo é. Se a nossa própria espécie evolui o suficiente pra, sei lá, se compararem ao que a gente chama de Deus, eles vão ficar querendo ficar assistindo a gente de longe e ver se a gente vai chegar no mesmo lugar que eles, entendeu? É verdade. Eles querem testar a gente. Mas a teoria do teste vai ficar para um próximo podcast. Exatamente. Porque agora eu tô com sono. Esse podcast aqui vai se acabar por agora. Antes de finalizar o podcast, que não vai ser um podcast longo, né? Que foi uns 30 minutinhos aí, mas é só um teste, é um podcast aí pelo meme. Podcast teste. É o Aluado na Estrada. Mas, como é o nome?
Pra finalizar o podcast, eu peço assim, como o outro aqui, o nosso cara querido Jack 465 acabou indo de berço, compadecendo o sono dele aqui, eu vou pedir só do nosso co-host e minha recomendação, dar uma recomendação de um qualquer entretenimento, velho. Pode ser qualquer, eu não vou deixar muito fechado não. Qualquer entretenimento, vídeo, canal, música, qualquer coisa. Uma recomendação só. Recomendo assistir o canal do Ciência Todo Dia, que é um outro canal que tem várias teorias lá. É isso. Eu recomendo vocês assistirem a série do Castanhari